Suzane von Richthofen, um dos nomes mais marcantes da crônica criminal brasileira, voltou ao centro das atenções por causa de uma nova polêmica que envolve morte suspeita, herança milionária e uma disputa judicial bem tensa. Em janeiro de 2026, o tio, que foi responsável por tirá-la da herança dos pais, foi encontrado morto dentro de casa, em circunstâncias no mínimo estranhas. Corpo em decomposição, causa da morte indefinida e uma investigação que ainda levanta mais perguntas do que respostas. Pouco tempo depois, começa uma verdadeira guerra pelo patrimônio de cerca de 5 milhões de reais. Acusações de invasão, objetos desaparecidos, carro retirado da casa, portões soldados e, no meio de tudo isso, a Suzane vivendo em regime aberto, sabendo que qualquer passo em falso pode colocá-la de volta na prisão. E como se não bastasse, a justiça toma uma decisão no mínimo polêmica. A Suzane é nomeada inventariante da herança e pode receber esses 5 milhões. Olha só que beleza, não? Coincidência, direito legal ou é mais um capítulo perturbador dessa história? No vídeo de hoje a gente vai entender tudo isso com calma. Suzane volta para a cadeia ou consegue essa herança milionária? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Para quem não se lembra ou é mais jovem, a Suzane von Richthofen foi condenada em 2006 a 39 anos e 6 meses de prisão por ter planejado e mandado matar os próprios pais em outubro de 2002. Ela tinha 19 anos na época e cometeu o crime junto com o namorado e o irmão dele, para ficar com a herança da família, que valia cerca de 11 milhões de reais em valores atualizados. A Suzane cumpriu 17 anos em regime fechado na penitenciária feminina de Tremembé e saiu em regime aberto em 2023. Hoje ela está casada com Felipe Muniz, com quem se relaciona desde 2016 e tem uma filha nascida poucos meses após sair da prisão. A vida de Suzane recentemente virou tema da série Tremembé, com Marina Rui Barbosa interpretando no papel principal. Ela também mudou o sobrenome para Suzane Luiz Magnani Muniz e vive em regime aberto, o que significa que qualquer deslize dela pode fazê-la voltar para a cadeia, e é isso que a gente vai entender agora. Miguel Abdala Neto era irmão da mãe de Suzane, a Marísia von Richthofen. Após o assassinato dos pais em 2002, o Miguel ele assumiu a guarda do irmão menor de Suzane, o Andréas. E ele foi responsável por entrar com a ação judicial que declarou a Suzane indigna de receber a herança, deixando todo o patrimônio de 11 milhões apenas para o Andréas. Miguel era médico ginecologista aposentado e ele vivia sozinho no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. No dia 9 de janeiro de 2026, um vizinho entrou na casa e encontrou o Miguel morto, em estado avançado de decomposição, sentado numa poltrona. Não havia sinais de arrombamento na casa, não havia sinais aparentes de violência no corpo, tudo indicava a princípio uma morte natural ou um mal súbito, mas o atestado de óbito não conseguiu determinar a causa da morte e indicou a necessidade de exames complementares. Por causa disso, a Polícia Civil passou a tratar o caso como morte suspeita. As coisas ficam ainda mais estranhas quando surgem imagens de câmeras mostrando que, apenas uma semana depois do falecimento de Miguel, um homem de moletom cinza escalou o portão da residência e levou documentos e dinheiro. O registro de uma invasão. O criminoso sobe pelo muro da casa, aproveitando o horário de pouco movimento, na rua que fica no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. Ele sobe pelo portão, passa por cima dos ferros pontiagudos e fica lá dentro por mais de 30 minutos. Depois disso, sai correndo com sacolas grandes e cheias. Testemunhas contaram que o criminoso furtou roupas, relógios caros e eletrodomésticos. Ele retornou ao imóvel outras 3 vezes nos dias seguintes, em ações que parecem coordenadas, como se estivesse sendo mandado por alguém para buscar coisas específicas da casa. 3 dias depois, o homem do moletom cinza aparece novamente à noite. Segurando uma sacola, ele disfarça ao ver um carro passando pela rua. Ele atravessa, pega algo do bolso. É uma chave. Ele se aproxima do portão da casa de Miguel e abre. E no dia seguinte, olha ele aí outra vez. Agora, durante o dia. Ele está no meio da rua. Digita algo no celular. Pega a sacola que está no chão. E como se fosse dono da casa, ele abre o portão e entra.
Miguel não era casado oficialmente, não tinha filhos, não tinha pais vivos e não tinha irmãos. Os únicos parentes consanguíneos próximos eram seus 2 sobrinhos, a Suzane von Richthofen e o Andreas von Richthofen. O médico não deixou o testamento registrado em cartório, o que abriu uma disputa judicial complexa pela herança estimada em 5 milhões. Logo após a descoberta do corpo, Suzane compareceu à 27ª Delegacia de Polícia na Zona Sul de São Paulo, acompanhada de advogado, com o objetivo de liberar o corpo do tio. Ela se apresentou como parente consanguínea mais próxima e buscava a posição de inventariante da herança milionária. Mas, quando ela chegou lá, foi informada que uma prima já havia realizado o procedimento de liberação do corpo. Essa prima é a Silvia Gonzalez Magnani, que afirma ter sido companheira de Miguel Abdala Neto em uma união estável. A Silvia foi quem providenciou todo o sepultamento do médico e se apresentou como a pessoa mais próxima dele nos últimos anos de vida. Mas se Carmen Silvia conseguir provar que tinha união estável no momento da morte do médico, ela ficará com todo o patrimônio. Se a gente for pensar que ela é companheira e estava com ele, tá, nessa união estável até o momento do óbito. Então, sendo uma companheira sobrevivente, ela herda integralmente a herança dele. Ela começou a disputar com Suzane tanto a posição de inventariante quanto o direito à herança, alegando que, como companheira, teria direito sobre o patrimônio. A situação começou a ficar tensa quando, 11 dias após a morte de Miguel, Silvia registrou um boletim de ocorrência na polícia alegando que a casa do médico havia sido saqueada. Segundo ela, foram retirados da residência eletrodomésticos como máquina de lavar, móveis como sofá e cadeira, uma bolsa com documentos e dinheiro e até o carro do tio, um Subaru avaliado em cerca de R$200 mil. O velho tinha bom gosto pra cá, viu? Vizinhos disseram para a polícia que, além dessas 3 invasões divulgadas, ainda teve uma 4ª. Nesta, o que chamou a atenção foi a chegada de um furgão. Foram levados da casa um sofá, uma máquina de lavar louças, uma poltrona, uma sacola com documentos e dinheiro. O carro do médico, avaliado em R$256 mil, que estava estacionado na garagem, também desapareceu. Dias depois, a Suzane comunicou oficialmente à justiça que o veículo Subaru estava em sua posse. Ela informou que o carro estava guardado num local seguro, sem uso, aguardando a decisão judicial sobre o destino do patrimônio. A defesa de Suzane justificou que a medida tinha sido tomada para proteger o bem diante de relatos de invasões ao imóvel. Ou seja, essas invasões no imóvel foram bem convenientes para ela, não é? Como se tudo o que eu falei até agora já não fosse esquisito o suficiente, a coisa foi muito além de apenas pegar o carro. Em documentos enviados à justiça e obtidos pela imprensa, a defesa de Suzane admitiu que ela soldou os portões da casa para impedir que alguém entrasse. Após a casa do médico Miguel Abdala ter sido invadida 2 vezes por um homem, Suzane decidiu soldar a porta para impedir novas invasões. E tem mais, este carro que aparece na garagem da casa de Miguel também foi retirado por Suzane. Aqui do lado de fora da casa do tio de Suzane von Richthofen, a gente consegue notar algumas marcas da solda que foi feita na parte de dentro do portão da residência. A Suzane, ela reivindica uma parte da herança do Miguel avaliada em R$5 milhões. A justificativa apresentada pelos advogados foi as invasões e furtos de móveis, documentos e dinheiro após a morte de Miguel. Diante do risco de novos saques ao patrimônio, a Suzane e um filho de outra prima do falecido decidiram soldar os acessos do imóvel para proteger o que restava dos bens. A defesa alega que foi uma medida de preservação necessária. Em 3 de fevereiro de 2026, Silvia Magnani registrou oficialmente um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo acusando Suzane de furto. Segundo o documento, Suzane teria se apropriado indevidamente de uma máquina de lavar roupas, um sofá, uma cadeira ou poltrona ali e uma bolsa que continha documentos e dinheiro pertencentes ao tio morto. Vendo que a prima está brigando com a Suzane por causa da herança de mais de 5 milhões que o médico, o Miguel Abdala, deixou. A Carmen, que é a prima, está acusando a Suzana, nesse documento aqui, ela está acusando a Suzana de ter furtado dinheiro, de ter furtado o carro do tio e de ter furtado também um sofá de dentro da casa do médico. A acusação é gravíssima para Suzane porque ela está cumprindo pena em regime aberto. Uma das principais condições para manter esse benefício é não cometer nenhum novo crime. Se a Polícia Civil concluir que houve furto de fato, Suzane
pode perder o direito ao regime aberto e ser obrigada a voltar para a cadeia para cumprir o restante da pena referente ao assassinato dos pais. A defesa alega que tudo foi feito para proteger o patrimônio de invasões, mas a justiça ainda vai decidir se isso justifica as ações dela. Seria um tanto quanto cômico ver a Suzane voltar para a cadeia por conta dessa ganância de querer o dinheiro do tio. Nesta última sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026, veio a decisão que acabou chocando muita gente. A Justiça de São Paulo decidiu que a Suzane von Richthofen será a inventariante do espólio de Miguel Abdala Neto, mesmo semanas depois dela ter sido acusada de furto pela prima. Suzane apresentou um documento que a nomeia como inventariante do tio, ou seja, se foi ela mesmo quem retirou os pertences do médico Miguel Abdala da casa, a ação não se encaixa como furto, pois ela teria permissão da justiça. Na decisão, a juíza ressaltou que Silvia é parente colateral de 4º grau e não tem preferência sobre Suzane, que é sobrinha e parente de 2º grau. A magistrada também deixou claro que o histórico criminal de Suzane não tem relevância jurídica para a definição da inventariança. Parece piada, não é? Mas é o Brasil. A decisão judicial esclarece que Carmen não comprovou união estável com Miguel Abdala. Em outro processo, ela mesma declarou que o relacionamento terminou 11 anos antes da morte do médico. Por isso, Carmen não foi reconhecida como companheira nem herdeira neste momento e não pode disputar a posição de inventariante. Mesmo sendo prima, Carmen é parente de 4º grau e fica atrás dos sobrinhos, que são parentes de 3º grau na ordem sucessória. Então, Carmen não tem prioridade como herdeira a essa fortuna. A juíza nomeou Suzane como inventariante, por ser a única herdeira habilitada até agora. O histórico criminal dela foi considerado irrelevante juridicamente para essa nomeação. Isso, é claro, gerou uma repercussão enorme. Suzane, condenada por ter mandado matar os pais para ficar com a herança, agora é nomeada inventariante da herança do tio, que atirou da sucessão dos pais. É brincadeira ou não? Mas a Suzane só pode realizar atos de conservação e manutenção dos bens, sem poder vender ou usar o patrimônio sem autorização da justiça. Além disso, o inventário ficará suspenso até o julgamento definitivo da ação, que discute a alegada união estável de Silvia com Miguel. As advogadas de Silvia informaram que vão recorrer dessa decisão. Não há, até o momento, nenhuma prova do envolvimento de Suzane na morte do tio Miguel. A polícia não apontou ela como suspeita, não há indícios concretos do crime, mas a desconfiança, é claro que existe e é forte. O histórico criminal de Suzane, inevitavelmente, gera essa desconfiança, embora não exista até o momento qualquer prova do envolvimento dela na morte do tio. A investigação precisa esclarecer as circunstâncias da morte, o laudo toxicológico, o exame cadavérico completo, a análise de possíveis substâncias no corpo. Tudo isso é fundamental para determinar se o Miguel ele morreu de causas naturais ou se houve algo criminoso envolvido. Mas e aí, o que vocês acham, né? Vocês acham que a morte do tio da Suzane foi natural ou tem algo de muito errado nessa história? E a Suzane já pensou ela voltar para a cadeia por conta dessa ânsia de ter aí o dinheiro? Na real, para mim, ela não tinha nem que ser cogitada em receber essa herança, né? Agora, seria um tanto quanto irônico ela voltar para a cadeia por conta dessa ânsia dela conseguir o dinheiro, ficar soldando o portão, ficar tentando pegar lá as coisas que não pode. Seria bem engraçado, no mínimo, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Até o próximo vídeo. Tchau!